Se calhar é melhor isso aí. Presidente, vamos ter que partilhar aqui isto. Está bem. Se houver perguntas, respostas. Se não houver perguntas, respostas, não. Certo. Ora, muito bom dia a todos e a todas. Vamos começar esta nossa reunião. Hoje temos a presença da Guarda Nacional Republicana, aqui representada pelo Sr. Comandante Operacional Tenente-General Manuel Fernandes Borlito da Rocha, que acompanhado pelo Sr. Comandante da Unidade de Emergência, Major-General José Ricardo Gomes Rodrigues, e o Sr. Chefe de Divisão da Natureza e Ambiente, Coronel Pedro Nunes Brites Teixeira, a quem dou as boas-vindas. Agradeço desde já a vossa apresentação, que já fui informado terá um bocadinho mais do que 10 minutos, mas se não se importam, se os meus colegas permitirem, vamos deixar que ela se faça até ao final e depois vamos recuperar o tempo nas respostas que serão dadas. Normalmente as apresentações, se forem substanciais e se forem, têm para nós uma vantagem adicional e por isso, desde já, informo os senhores deputados que vai haver aqui alguma tolerância. Depois vamos ter uma ronda pelos partidos que estiverem representados na altura. Hoje vamos começar por... Aqui as grelhas vão rodando. Hoje temos a seguir à intervenção inicial, teremos uma intervenção do Partido Socialista. Presumo que será a senhora Vice-Presidente a fazer, pelos apontamentos que eu fui dando nota, presumo que seja ela a fazer a intervenção no Partido Socialista. Depois temos a senhora deputada Liliana, por parte do Partido Social Democrata, e do Chega, reparte é o senhor... Exatamente, mas de qualquer forma depois vamos dando nota disso. E sem mais demoras, eu ia dar a palavra ao Sr. Comandante Operacional, Sr. Tenente-General Manuel Fernandes Borlito da Rocha, para fazer a sua apresentação. Eu não sei se não vamos ter que diminuir ali a intensidade da luz no final, talvez seja mais agradável, mas, portanto, sem mais demoras, faça favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Eventual para avaliar o Sistema de Proteção Civil e a Prevenção e Combate aos Incêndios 2024, Sr. Deputado Maurício Marques, excelentíssimas senhoras deputadas, senhores deputados desta Comissão, minhas senhoras e meus senhores, excelências. Começo por expressar cordiais cumprimentos a todos os membros desta Comissão e por agradecer a oportunidade que é dada à Guarda Nacional Republicana para apresentar, ainda que de forma muito sucinta, o trabalho que, em cumprimento das suas atribuições, desenvolve na vertente da prevenção e combate aos incêndios rurais. No sentido de apoiar a minha comunicação inicial, permita-me que recorra a uma breve apresentação, cuja agenda é aquela que apresento ali na projeção. A Guarda Nacional Republicana, conforme decorre da sua lei orgânica e do decreto-lei que implementa a Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, o EPS, assegura o cumprimento das disposições legais em matéria de proteção e conservação da natureza e do ambiente e a missão específica de executar ações de prevenção e intervenção em todo o território nacional em situações de acidente grave e catástrofe, designadamente nas ocorrências de incêndios rurais, cumprindo também tarefas no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, SEGIFRE, em todos os processos da cadeia de valor. Para o efeito, elabora uma diretiva operacional, designada Floresta Segura, que estabelece as missões a cumprir em cada um dos processos, sendo que, relativamente ao processo de pré-supressão, por ser a entidade coordenadora interinstitucional, também elabora uma diretiva integrada de vigilância e detecção de incêndios rurais. No que concerne à supressão e socorro, cuja responsabilidade pela condução está legalmente atribuída à ANEPS, a Guarda participa, fundamentalmente através da UEPS, conforme o estabelecido na Diretiva Operacional número 2 do DECIR, diretiva esta elaborada pela ANEPS. Centrando-me agora no que foi a campanha Floresta Segura 2024,
devo referir que se trata de uma operação de grande envergadura e prolongada no tempo, que, em alinhamento com as orientações do SEGIFRE, as necessidades identificadas pelo ICNF e pela ANEPS, e é desenhada para definir a ação da Guarda, identificando desde logo os objetivos operacionais que se pretendem alcançar. Esta operação tem como escopo o empenhamento coordenado e sincronizado das diferentes estruturas e valências da GNR, destacando-se a forte mobilização do dispositivo territorial, principalmente a estrutura do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, SEPNA, nos processos de prevenção, pré-supressão, onde se inclui a vigilância e detecção, e no pós-evento, com a investigação das causas e validação da área ardida. Destaca-se também o empenhamento da UEPS, principalmente nas ações de vigilância e supressão, esta sob a orientação e coordenação da ANEPS. Para esta operação foram definidos 5 objetivos que vão desde o despertar de consciências para a problemática dos incêndios rurais, desenvolver ações de monitorização e fiscalização apoiadas em tecnologias de informação no âmbito da limpeza dos terrenos, assegurar a coordenação de todo o dispositivo da rede de vigilância, desenvolver ações de combate em ataque inicial, ATI, e ataque ampliado, ATA, sob a coordenação da ANEPS e, por último, investigar as causas e os crimes de incêndio florestal, bem como a validação das áreas ardidas. Esta operação é desenvolvida ao longo de todo o ano e compreende 3 fases: preparação e planeamento, execução e monitorização. Esta fase integra 5 linhas de operações, em que a primeira linha dedica-se à prevenção, no âmbito específico da sensibilização. A segunda linha é dedicada à prevenção no âmbito da gestão de combustível, da monitorização e da fiscalização dos terrenos junto às habitações, rede viária, ferroviária e rede elétrica. A terceira linha é dedicada à fase da pré-supressão, onde se incluem as atividades de vigilância e detecção. A quarta linha é dedicada à supressão, em ataque inicial e ataque estendido, e ao auxílio às populações. E, por último, a quinta linha é dedicada à avaliação pós-evento e recuperação. A terceira e última fase, a da consolidação, destina-se à elaboração de relatórios e identificação de lições aprendidas. Vejamos agora as tarefas identificadas para cada uma das linhas de operação. Na prevenção-sensibilização, foram desenvolvidas diferentes ações de sensibilização dirigidas à comunidade, com o fim de despertar as consciências, em especial junto de escolas, juntas de freguesia, paróquias, feiras, mercados e outros eventos de âmbito social. Apostando também numa forte estratégia de comunicação pública, quer por meios próprios, quer em parcerias com outras entidades, nomeadamente com a AGIF, tendo no ano transato sido alcançados, através da sensibilização, mais de 115 mil cidadãos. Na prevenção, gestão, monitorização e fiscalização, foram executadas atividades essencialmente com o objetivo de reduzir o risco de incêndio rural, através da redução do combustível, nomeadamente junto das habitações e das vias de comunicação, com especial enfoque nas freguesias prioritárias. Numa primeira passagem, são sinalizados os terrenos e sensibilizados os seus proprietários para o cumprimento voluntário da gestão de combustível e informadas as câmaras municipais, garantindo-se assim que todas têm conhecimento das situações mais críticas no seu território. Referir que em 2024 foram monitorizados um total de 10.256 terrenos. Posteriormente, ainda nesta linha, numa segunda passagem, foi colocado em prática o plano de fiscalização, que consiste na verificação do cumprimento da limpeza e, em caso negativo, na elaboração de auto de notícia por contraordenação aos respectivos proprietários. De salientar ainda a utilização de meios digitais móveis pelas nossas patrulhas, com acesso a plataformas informáticas baseadas em sistemas de informação geográfica, como forma de assegurar o rigor e a consistência de todo o processo. Na pré-supressão,
compete à Guarda coordenar o dispositivo de vigilância e detecção em articulação com as demais entidades do SEGIFRE, elaborando para o efeito a Diretiva Integrada de Vigilância e Detecção de Incêndios Rurais, DIVDIR, a qual é aprovada pela tutela. No âmbito desta diretiva, a Guarda assegura a coordenação de toda a vigilância fixa, constituída pela Rede Nacional de Postos de Vigia e pelos sistemas de videovigilância florestal, incluindo também a vigilância móvel terrestre, desenvolvida através das ações de patrulhamento das diversas unidades territoriais da GNR, com especial destaque para a vertente do CEPNA e dos militares da UEPS, bem como das demais entidades que colaboram nesta atividade. Este processo assenta num processo de gestão do risco para fazer a coordenação. Outras das vertentes é a coordenação de toda a vigilância aérea, efetuada com base num planeamento minucioso do emprego dos meios, em estrita cooperação com as Forças Armadas Portuguesas. No que concerne à supressão, permitam-me destacar o esforço do dispositivo territorial no âmbito da segurança, proteção e socorro às populações, sobretudo nas ocorrências de maior dimensão. Ainda, referente a esta linha, releva-se o papel da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR como unidade especializada, constituída por militares altamente treinados e equipados para as missões de ataque inicial e ataque ampliado, que contribui de forma decisiva para o dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Em 2024, foram executadas 3.448 missões teletransportadas, das quais 3.198 foram em ataque inicial, sendo alcançada uma taxa de eficácia operacional em ATI de cerca de 92%. Acresce ainda a execução de 250 missões em ataque estendido. Por fim, na avaliação pós-evento e recuperação, são desenvolvidas ações de investigação das causas dos incêndios rurais, dos crimes de incêndio não dolosos e validação das áreas ardidas. Especificamente, no campo da investigação das causas dos incêndios rurais, competência exclusiva da GNR, assistiu-se a uma melhoria indiscutível no processo da identificação das causas, reduzindo as causas indeterminadas para um valor inferior a 30%, muito por causas, pensamos nós, do esforço que tem sido desenvolvido na capacitação dos elementos da estrutura do CEPNA. No que concerne ao crime de incêndio florestal, sublinha-se a identificação de 551 suspeitos e a detenção de 36 pessoas, sendo de realçar que destes 551, depois decorrendo das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária, muitos deles, ou alguns deles, ainda acabam por ser detidos fora de flagrante delito. Em relação ao período de 12 a 20 de setembro, período mais crítico de 2024, justifica-se efetuar uma breve apresentação cronológica das ações desenvolvidas, compreendidas em duas dimensões. Uma primeira, relativamente ao planeamento atempado na fase da pré-supressão, vigilância e detecção, suportado na análise de informação existente, produzida nomeadamente pela Célula de Apoio ao Planeamento da Vigilância de Incêndios, CAPVI, e em alinhamento com os comunicados técnicos operacionais, declaração de situação de alerta e avisos meteorológicos do IPMA, tendo, neste âmbito e em consequência desta avaliação, sido solicitado reforço de meios de vigilância às demais entidades participantes no SEGIFRE. E numa segunda dimensão, a resposta célere do sistema, através do reforço e ativação de meios para responder às necessidades resultantes do maior número e gravidade das ocorrências de incêndios rurais neste período, através da ativação do plano de contingência, previsto já na Diretiva Floresta Segura, a constituição de uma reserva operacional, a ativação da sala de decisão, a elevação do grau de prontidão operacional com recurso à supressão de folgas, de licenças e de descansos e, por último, reforço da comunicação nas redes sociais e junto aos órgãos de comunicação social. Ainda neste período, sublinha-se o conjunto de missões desenvolvidas pelas unidades da GNR nas vertentes Security e Safety, desde a evacuação de populações em coordenação
com o Comando de Operações e Socorro de cada teatro de operações, o estabelecimento de perímetros de segurança e isolamento de áreas afetadas, a abertura de itinerários para os meios de socorro, a ativação do Grupo de Reforço de Incêndios Rurais, GRIR, e do Pelotão de Ataque Estendido, em ATA e no Reforço Nacional, o emprego de equipas de intervenção terrestre em ATI, de ATI em ATA, em ataque estendido, mediante solicitações locais e coordenação com os comandos de operações de socorro. E, por último, a investigação das causas de incêndios rurais. Neste período de maior intensidade e em que todo o sistema acabou por ser efetivamente colocado à prova, é de evidenciar o número de efetivos empenhados, como por exemplo, o emprego do GRIR, constituído, integrando 109 militares, duplicando em muito o número de militares estabelecido em DONA. Em jeito de conclusão, gostaria de realçar, mais uma vez, a responsabilidade transversal atribuída à GNR no âmbito do SEGIFRE. Neste contexto, a GNR assume como desígnio permanente, entre outras missões, a segurança e proteção da população, bem como a preservação do património florestal. A sensibilização da população para um comportamento responsável, nomeadamente no que tange ao uso do fogo, ao cumprimento voluntário das medidas de mitigação do risco de incêndio rural, incluindo a redução do número de ignições, bem como o recurso a métodos alternativos de eliminação de combustível vegetal, onde se pode incluir a biotrituração ou a compostagem. A manutenção da eficácia operacional do ATI e, por último, a coordenação e a antecipação operacional, como forma de assegurar uma resposta integrada e eficaz às necessidades operacionais. Tudo isto para que possamos ambicionar um Portugal protegido de incêndios rurais graves. Era a minha comunicação e agora passo. Estou disponível para... Muito obrigado, Sr. Comandante. E então, eu tinha anunciado que tinha dado alguma tolerância para que o Sr. Comandante fizesse a apresentação no seu todo. Vamos recuperar o tempo agora nas respostas. E, sem mais demoras, eu dava a palavra à Sra. Vice-Presidente, eu lhe disse, pelo Partido Socialista. Faz favor. Tem até 8 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estimados colegas, queria cumprimentar os representantes da Guarda Nacional Republicana, agradecendo, obviamente, a presença. Estamos aqui hoje para falar, como sabem, do Sistema de Proteção Civil e, particularmente, do ano 2024, dos incêndios de 2024 e, portanto, do comportamento desse próprio sistema. Dada a escassez do tempo em função do número de temas que gostava de abordar e desde que a minha gripe também o permita, porque não está aqui a ser fácil, queria começar exatamente pela questão da organização territorial da Proteção Civil. Até porque, lendo o relatório que nos tiveram a simpatia de nos enviar, no último capítulo, onde fazem as conclusões e as deduções, são apontados 2 constrangimentos, que vêm dizer que impacta na eficácia das operações. E, portanto, é exatamente por eles que temos que, do meu ponto de vista, de fazer a abordagem. Um primeiro tem a ver, e vou citar, com o desalinhamento organizativo entre as estruturas da ANEPS e os comandos territoriais, os comandos territoriais, obviamente, da GNR, e que a GNR diz que veio criar dificuldades acrescidas na articulação e gestão territorial. Ora bem, da leitura que eu fiz do relatório, eu não encontro detalhes, não detectei detalhes, não detectei fundamentos para esta afirmação final tão contundente. E, portanto, isto significa que eu tenho de perguntar por esses detalhes que justificam a afirmação. Até porque é necessário saber se esses constrangimentos a que se referem, e no caso concreto de 2024, que é o ano que está em apreciação, foram exatamente no quê? Na organização do teatro de operações, foram no acionamento e reforço dos meios, foram nas comunicações de emergência, ou seja, foram na resposta operacional, e se foram, como é que se traduziu e onde, exatamente.
Ou então estamos a falar de uma outra coisa, que todos nós sabemos que também está em cima da mesa, que é a questão da designação dos oficiais de ligação nos centros de coordenação operacional. Aliás, esteve cá o Sr. Presidente da ANEPS muito recentemente e fez uma referência de que são indicados 18, ainda na lógica dos distritos, mas não deixam de não estar presentes nas 24 sub-regionais. Aliás, a diferença de uma situação para a outra são de 6 oficiais e, portanto, tem que se perceber se é no teatro de operações ou se é efetivamente esta questão que estou a referir. E ainda neste tema, aliás, o Sr. Presidente da ANEPS, que cá esteve, e cito também, acha que não, ou seja, acha que esta questão territorial não impactou do ponto de vista dos constrangimentos operacionais, mas também é certo que disse que admitia que num caso ou noutro tenha eventualmente acontecido. E a minha pergunta final relativamente a este capítulo em concreto é se isto não se trata de uma questão, estes constrangimentos que referem a existir e queremos saber quais são, objetivamente, não é uma questão da transitoriedade, da adaptação a um novo modelo. Eu vou fazer pergunta-resposta, faz favor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Comandante, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo, de facto, a passagem de 18 comandos distritais para 24 teve logo como consequência a constituição de mais 6 comandos subregionais. Isto levou a que a nossa estrutura, que a nível distrital tem um oficial SEPNA, em muitos casos tivesse que responder perante 2 e 3 comandos subregionais. Muitas vezes com agendas coincidentes, o que é que obrigou a que o adjunto tivesse que ir para umas reuniões e o oficial representante da Guarda nessas comissões fosse para outras. No teatro de operações, o que é que aconteceu concretamente? Na região de Aveiro, e pormenorizando, chegamos a ter 8 postos de comando, com comandos subregionais distintos. Ora, a estrutura que está a dar a primeira resposta, porque entendemos também que é necessário quem está no terreno conheça o terreno, não basta projetar militares de Lisboa ou de qualquer outra parte do país para dar a resposta operacional, tem que conhecer o terreno. Ora, interagir com 8 postos de comando táticos, com um oficial de ligação, isto constrange significativamente a capacidade de comando das forças no terreno, porque a Guarda responde a um incêndio rural, não só na dimensão da supressão, através da unidade da UEPS, mas também através do dispositivo territorial, através da estrutura SEPNA, que vai fazer a análise, primeiro apoiar o combate, colaborando nas evacuações, identificando o local de início, de ignição, para fazer a determinação das causas. É muito importante que isto se faça, quanto mais cedo, melhor, para recolher mais evidências e também para o corte de vias, toda a dinâmica que o incêndio envolve, muitas vezes a receber reforços de outros comandos, a estrutura de comando tem que estar devidamente implantada no terreno e ter uma ligação permanente e muito próxima do comando de operações de socorro. Ora, se exponenciamos o número de postos de comando, maior dificuldade depois a Guarda tem, eu falo só relativamente à Guarda, em interagir com todos estes órgãos, quando temos que centralizar a ação de comando e a resposta da Guarda. Por conseguinte, também na nossa perspectiva, constitui um constrangimento objetivo, porque não há digamos que o emparelhamento que outros tempos, e muitos de nós trabalhamos com essa situação, vivia. A Guarda, não depende da Guarda a organização, é um processo muito mais complexo, tem que responder às necessidades, isto, de facto, identificámos como um constrangimento. Não sei se fui... Muito obrigado, Sr. Comandante. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu faço as perguntas, a GNR responde e, portanto, não estou para fazer avaliações. Essa avaliação será feita depois por todos nós, obviamente, no final. O segundo constrangimento que apontam tem a ver com o corte de vias e com a evacuação. Aliás, e vou citar, referem que prende-se com a não comunicação ou solicitação atempada para o corte de vias ou evacuação de povoações em risco. Esta afirmação, do meu ponto de vista, é demasiado forte e, portanto, carece mesmo que nós falemos dela. Sabemos que 90% das ocorrências os comandos são garantidos pelos bombeiros. Mais de 90%, e, portanto, situamos para aí nos 5% ou mesmo menos, em que é a ANEPS que faz o comando das operações. E, portanto, todos nós também sabemos que o corte de vias ou a evacuação dependem do desenvolvimento das ocorrências. Isto é ao minuto, não é? É em cima dos acontecimentos que tudo isto acontece em concreto. E da leitura feita, e também, obviamente, da leitura feita em cada uma das fases e com os dados que vão estando disponíveis. Eu penso que concorda com esta afirmação que eu fiz. Sr. Comandante, faz favor. Sim, mas peço que será possível concretizar mais? O que eu estou a dizer é se concorda com a afirmação que eu fiz de que o corte de vias ou a evacuação dependem do desenvolvimento das ocorrências em concreto. Não é uma coisa... Porque os senhores falam em previsibilidade. Dizem que vos comunicam com atraso as ocorrências. E, portanto, há consciência plena, para todos nós, de que, perante a dimensão de um incêndio, é enquanto ele decorre que se vai percebendo, fazendo a leitura, com os dados disponíveis, para que se possam tomar decisões. É assim, não é? Sim. O corte de vias e a evacuação tem, normalmente, e infelizmente, e nestes eventos de maior intensidade, exigem muita celeridade de processos. Mas os nossos militares não nascem do terreno. Temos que gerá-los, temos que saber onde é que os temos que os projetar e temos que ter uma percepção prévia de qual é a maior probabilidade de evolução do incêndio. E, nessa medida, compete-me a mim, enquanto comandante operacional e o comandante territorial, pré-posicionar meios, porque um corte de uma autoestrada, um corte de uma via, não é efetuado em 5 minutos. Temos que projetar os meios, tem que percorrer determinado percurso para se pré-posicionar no local adequado, para quando se chegar à conclusão já não há condições de circulação, corta. E aí sim, mesmo com esta antecipação, há sempre um período, por exemplo, um corte de uma autoestrada não é chegar a determinada altura, cortar e deixar os veículos na autoestrada. Tem que se ter um plano de retirada dos veículos do local. E o que a Guarda sentiu é que o aviso ou não existiu, e fomos nós confrontados com as situações no terreno e, obviamente, temos que atuar, juntamente com as concessionárias ou com outras entidades também no terreno, ou então, quando chegou, não deu capacidade de reação. Até porque, infelizmente, os incêndios decorreram, e aqueles mais graves, numa zona com uma rede viária extremamente complexa, que é ali a região de Aveiro. Temos ali, digamos que, a interseção de várias vias de grande intensidade de tráfego a 1 hora de ponta. E foi um processo muito complexo, um processo que correu bem, foi planeado, mas, como sempre se costuma dizer, os recursos são sempre escassos. Se tivéssemos, talvez, antecipado, se calhar em meia hora, a capacidade de projeção, as coisas teriam sido feitas com outra dinâmica e evitado outro tipo de ações que acabaram por se resolver, mas não teriam sido necessárias. Era esta a minha intervenção. Obrigado, Sr. Comandante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Provavelmente, falta saber se era possível essa antecipação de meia hora. Porquê é que eu digo isto? Porque a forma como, e estou a ser muito incisiva, e acho que devo sê-lo, a forma como está escrito, de alguma maneira conduz-nos, e com o devido respeito, a pensarmos uma coisa deste género.
é de que se sabia, imagine-se, às 11 da manhã, que era necessário o corte de estrada, mas só se comunica às 11h30 ou às 11h40. Não é este o caso. E, portanto, é preciso nós também percebermos aqui que quem está no teatro de operações provavelmente ainda não dispõe da informação suficiente para agir. E a forma como é explanado este constrangimento, do meu ponto de vista, levanta depois dúvidas sobre todo o trabalho operacional, quer dos bombeiros, quer da própria ANEPS, porque são eles quem, nas circunstâncias, comandam as operações. Terceiro tema. Contabilização, registro de incêndios e as suas causas. O relatório da ANEPS, referente aos incêndios ocorridos no mês de setembro do ano passado, refere que a GNR alterou o número de ocorrências. É assim mesmo que lá diz. Aliás, vou passar a citar. Apesar de terem despachos de meios e registro da área ardida, o que é uma situação que causa enviesamento nas análises. Aliás, também o relatório anual da Segurança Interna, e referente também ao ano passado, diz que a ANEPS, num ofício, aliás, a ANEPS, num ofício que deu para a nossa comissão, registra... Acabou o meu tempo, foi? Deixe-me só fazer esta pergunta, se não se importa. Registra 7.778 ocorrências de incêndios rurais e que o ICNF registra 6.306 após avaliação da GNR. Validação. E, portanto, a pergunta é, nós temos que lidar com os números, porque os números falam. O que é que se passa? Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Comandante, faz favor. Pois bem, relativamente à questão da contabilização, há de facto uma divergência que tem explicação. A GNR, interpretando aquilo que é a definição de incêndio florestal, faz o registro e a validação segundo estes conceitos. Por outro lado, também aquilo que são registadas, as ocorrências que são registadas em SAD, também muitas das vezes correspondem à mesma ocorrência. Ou seja, não há uma filtragem, e compreende-se, porque são muitas chamadas, muitos despachos de meios, mas podemos ter 4, 5 chamadas para referentes à mesma ocorrência, contigo, o mesmo local, etc. E, desde logo, há aqui uma redução. Sobre o assunto e sobre a questão do relatório da ANEPS, já foi efetuada uma reunião com a GNR, a ANEPS e também o ICNF, ficando o ICNF, assumindo o ICNF a responsabilidade de apresentar uma avaliação, os critérios para a avaliação de incêndio rural, porque nós seguimos aquilo que está no Decreto-Lei 82 e há entendimentos que poderá haver uma maior abertura. Estamos a aguardar que essa definição dos critérios operacionais surja para depois, digamos que, afinar esta avaliação. Porque, muito simplesmente, e só para especificar, custa à GNR entender que na Penha de França ocorra um incêndio rural. Portanto, é que sendo um incêndio classificado desde o primeiro momento como um incêndio rural, transita para o SEGIF. Ora, transitando para o SEGIF, nós vamos fazer a validação. Chegamos ao local, bem, mas isto aqui não se enquadra no incêndio rural. O território onde ocorreu não é incêndio rural. E, naturalmente, que vamos reclassificar esse incêndio. Tem tudo, teve despacho de meios, teve incêndio, mas não é incêndio rural. A Guarda Nacional Republicana trabalha com incêndios rurais. Obrigado, Sr. Comandante. E dava agora a palavra ao representante do partido Chega, que não sei, é o Sr. Deputado Nuno Gabriel. Faz favor. Eliseu Neves. Eliseu Neves, desculpa. Não há problema. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também todos os presentes, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Tenente-General Manuel da Rocha, Sr. Major-General José Rodrigues e o Sr. Coronel Pedro Teixeira.
Não haja dúvidas que a GNR tem um papel crucial na prevenção e vigilância e combate a incêndios rurais em Portugal. Dentro das suas funções incluem a prevenção, vigilância e detecção, investigação e fiscalização e o apoio no combate. E aqui, Senhora Major-General, Tenente-General, tenho que dar os parabéns a estes homens da UEPS das Helitransportadas. São os homens com quem eu trabalho, que trabalham no silêncio e que fazem um trabalho que ninguém valoriza, mas são estes homens que fazem o ataque inicial e o sucesso do trabalho destes homens é o sucesso também do desenvolvimento ou não dos incêndios rurais. Portanto, desta forma, parabenizar estas equipas e que deve ser reconhecido todo o mérito e todo o trabalho que estas equipas desenvolvem na sombra. A GNR, através da sua unidade de emergência de proteção e socorro, quer na via aérea ou terrestre, realiza um trabalho conjunto, sempre em articulação com todos os intervenientes e agentes de proteção civil, estando dotados de viaturas de combate, de formação, preparação física e EPIs de alta qualidade. Desta forma, gostaria de colocar algumas questões. Na prevenção, o porquê de ainda de se ver, junto dos aglomerados habitacionais, tanta vegetação? Há dificuldade na identificação dos proprietários ou há falta de meios para fiscalização? Na vigilância, as equipas do CEPNA, para além da vigilância, não deveriam ter um papel mais interventivo no levantamento contra ordenações no que respeita à falta de limpeza dos terrenos? No combate, podem dizer, Vossas Excelências, quantas horas permanecem os operacionais das UEPs no combate direto? E para terminar, o Sr. Presidente da ANPC, na audição que teve lugar nesta Casa no passado dia 20, apontou como um dos princípios constrangimentos identificados no combate aos incêndios de setembro último, cito, duplicação das capacidades de análise e CNF e GNR, causando divergências e conflitos no apoio à decisão e gerando dificuldades no comando e controle. Muitas das vezes no terreno verifica-se várias equipas da GNR, bombeiros, entre outras entidades, que, desculpem a expressão, completamente desorientadas por tantas vozes de comando. Será que não poderia haver uma melhor coordenação e comunicação nos postos de comando dos TOs para que estes operacionais possam efetuar um trabalho com maior eficácia? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e dava a palavra ao Sr. Comandante e depois, para completar, o Deputado Nuno Gabriel. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela última, a duplicação de capacidades. A Guarda Nacional Republicana tem efetivamente uma célula de apoio ao planeamento da vigilância de incêndios florestais, designada por CAPVI, e esta célula faz planeamento e predição, como orientação de uma missão que é da GNR. A Guarda Nacional Republicana, no SEGIFRE, é a entidade coordenadora da vigilância e detecção. O objetivo desta célula é reunir toda a informação, e devo dizer que esta célula é multi-institucional, compreende elementos da AGIF, elementos do ICNF e elementos do IPMA, também da GNR. E, recentemente, no âmbito de uma das reuniões do Comitê de Acompanhamento da DIVDIR, foi formalizado a intenção da ANEPS também participar nesta célula e, obviamente, que a decisão foi, não há problema nenhum, passamos a trabalhar em conjunto. E, como eu referia, esta célula tem como finalidade identificar os locais que constituem maior risco e maior probabilidade de ocorrência de incêndios rurais e, nessa medida, vamos reforçar o patrulhamento. Uma vez identificados os locais prioritários em matéria de vigilância, conhecer as capacidades de cada uma das entidades que colaboram na detecção e vigilância, vamos tentar reforçar esses locais. Caso não seja viável, a própria GNR projeta meios para esses locais. O objetivo é que as zonas mais sensíveis, pelo histórico, pelas condições climatéricas que são previsíveis naquele local, é que, desde restrições à circulação, inclusivamente até à permanência, se for necessário, de meios no terreno, é a obrigação da Guarda Nacional Republicana garantir essa vigilância mais apertada. E, naturalmente, temos que saber para onde e quando é que devemos implicar esses meios. Daí que
aquilo que nós fazemos neste âmbito de análise é exatamente isto, na célula e no âmbito da detecção e vigilância. Muito obrigado. Relativamente à questão da falta de fiscalização e no âmbito da gestão de combustível, é evidente que há dificuldades que vão desde logo até da própria natureza, que os terrenos com condições meteorológicas favoráveis é necessário fazer a gestão de combustível 2 e 3 vezes no mesmo ano. Mas também há outros fatores que impactam ou dificultam esta situação, nomeadamente a dificuldade que há, em alguns casos em concreto, chegar aos proprietários. Para isso temos também a colaboração das câmaras municipais. Mas devo dizer que em termos de monitorização, sinalização, monitorização e de fiscalização, vamos muito para além daquilo que está estabelecido nas freguesias prioritárias. Além das freguesias prioritárias, quase que duplicamos as sinalizações e depois fazemos a monitorização delas. Também devo dizer que, com um esforço na sensibilização e no contacto dos próprios proprietários, tem havido um cumprimento voluntário significativo, claramente acima dos 50%. Não tenho quantificado, mas verifica-se nesta linha de grandeza. Por conseguinte, os meios são os que temos. Naturalmente, se tivesse 3 vezes mais, teríamos 3 vezes mais a capacidade operacional. Uma coisa é certa, toda a capacidade que temos a ambição de a colocar no terreno. E fazemos, muitas vezes, até com sacrifício de dos militares que estão no terreno. Então, era o que eu tinha a transmitir nesta área. Muito obrigado, Sr. Manuel. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Tenente-General, cumprimento a si e à equipa que o acompanha, caros colegas deputados. Eu vou optar por pergunta-resposta também, penso ser mais otimizado o tempo. Pergunto-lhe muito objetivamente, há pouco disse, Sr. Tenente-General, os recursos são sempre escassos. Eu pensei que já houve aqui mais ou menos uma resposta, mas queria perguntar-lhe muito objetivamente, que recursos faltam? Pode detalhar mais? Sr. Comandante, faz favor. Ora bem, todos nós temos a ambição de ter os quadros orgânicos completos, mas isso é uma ambição. Aquilo que a Guarda faz é gerir os recursos que tem. Há um processo de geração de recursos, esse processo é desenvolvido, não me compete a mim como comandante operacional fazê-lo, mas compete-me a mim empenhar operacionalmente todas as capacidades que temos. É este o meu desígnio, é isto que eu exijo dos meus comandos subordinados. Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Tenente-General, pela resposta. Posso deduzir, presumir, das suas palavras que há questões de índole orçamental que impedem ou dificultam a vossa ação? Sr. Comandante. Bem, isso, salvo melhor opinião, e peço a desculpa pela frontalidade, está relacionado com a questão inicial. Naturalmente que, se gerarmos recursos orçamentais, teremos os recursos operacionais também nos níveis de ambição. A verdade é que não temos faltado às necessidades operacionais por falta de recursos orçamentais, com todos os processos de geração desses recursos, mas tem servido para dar a resposta atempada. Obrigado, Sr. pela resposta. É que nós estamos aqui a analisar o que é que podemos melhorar em face dos incêndios de 2024. Portanto, fico para mim como resposta que sim, que há pouco investimento nessa área. E que se houvesse mais havia uma melhor resposta. Isso é factual, parece a mim que posso deduzir isso. Indiretamente, podemos fazer essa inferência. Ok, obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me perguntar-lhe também, enquanto vou gerindo o tempo, que, peço desculpa, que cerca de um terço dos incêndios que teve como causa este ano, ou o ano transato, 2024,
o incendiarismo imputáveis. Imputáveis. Em setembro último, o Primeiro-Ministro anunciou a criação de uma equipa especializada em investigação criminal, da qual faz parte também a GNR. Sabe se esta equipa já está no terreno, ou se já está a funcionar, ainda que não no terreno? Já existe. Sr. Comandante. A GNR efetivamente participa nos grupos de trabalho para a redução das ignições em espaço rural e o reforço da investigação. Há dois grupos. Trata-se de equipas constituídas por guardas florestais, por elementos da Polícia Judiciária e contam com o apoio do ICNF. Já têm operado, estão intimamente ligadas com a problemática dos incêndios e têm dado uma resposta muito significativa. Muito obrigado, Sr. Comandante. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Numa audição recente nesta Casa, o Presidente da ANEP, e vou novamente, embora tenha sido já aqui abordado, considerou que deveria existir uma maior articulação operacional entre as Forças de Proteção Civil, o ICNF e a GNR. Vou ser um pouco mais amplo nesta questão. Com base nas ocorrências de 2024, que melhorias entende necessárias para otimizar a articulação entre as várias forças de combate aos incêndios? O que lhe apraz dizer? Bem, como também já aqui foi referido, quem garante a fase da supressão é a ANEPS. E essa cooperação é assegurada através de oficiais de ligação que, ao nível do nível tático, ou seja, em cada ocorrência é constituído ou não um posto de comando, mas é a obrigação e a orientação que temos por parte internamente é que o elemento mais antigo, estamos a falar, por exemplo, de um incêndio de pequena dimensão, o militar que vai ao incêndio, porque vamos a todos, estabelece contacto com o comandante de operações de socorro. Aí faz as coordenações, vê as necessidades da GNR, as necessidades enquanto comandante por parte da colaboração da GNR, identifica-nos e põe-nas em prática. Nos incêndios de maior dimensão, vamos escalando até chegar à ligação direta entre o comandante operacional da GNR e o comandante operacional da ANEPS, sendo que nos diversos níveis de comando há ligação direta. O caso particular da ANEPS, da UEPS, sempre que o comando da ANEPS entende que é necessário o empenhamento à parte da ATI, porque a ATI, todos os helicópteros são guarnecidos com elementos da UEPS, para o ataque estendido, sempre que sentem necessidade, solicitam o empenhamento da UEPS, que é projetada para o terreno. Por conseguinte, salvo situações muito concretas em que, digamos que o dispositivo é colocado à prova, e em termos teóricos, essa coordenação está garantida do ponto de vista conceptual. Depois, é preciso empenhá-lo, porque se estivermos na mesma sala, mas se não comunicarmos, temos dificuldades de empenhar o mesmo conceito de operação. Muito obrigado, Sr. Comandante. Sr. Deputado, para concluir. Então, vou concluir com duas perguntas. Sim, o senhor ainda tem tempo. O Sr. Comandante é que já não tem, mas de Então, todo modo, faça a favor. Sr. Comandante, até são perguntas quase de sim ou não. Sr. Comandante, como é que foi a articulação com as autoridades locais na evacuação das populações e na proteção de infraestruturas críticas? Foi adequada? Pode melhorar? Ora bem, a evacuação das populações é sempre um processo muito complexo. Não só, e eu volto a realçar, a situação que vivemos, onde a intensidade é muito elevada dos incêndios, a propagação também o é, e depois há vários fatores que contribuem.
nunca, os meios, nestas alturas, volto a repetir-me, acabam por ser sempre escassos. O certo é que, com empenhamento, com muitas vezes destreza dos próprios meios, porque não é só a Guarda Nacional Republicana que colabora nas evacuações, todos os objetivos foram cumpridos e, felizmente, com êxito. É verdade que poderia ser antecipadas algumas situações, como já referi. De qualquer das formas, temos que assumir que nesta vertente as coisas correram bem, porque isto também não é só a questão do comando centralizado. Quem está no terreno é que vê o que é que está a acontecer e que necessidades têm que ser priorizadas em detrimento de outras. Por conseguinte, aqui neste aspecto, julgo que cumprimos. Muito obrigado, Sr. Comandante. Sr. Deputado, faz favor, para concluir. Obrigado, Sr. Presidente. Mesmo para concluir, numa visão mais abrangente de todo o sistema de proteção civil e com base, com referência aos incêndios de 2024, e por parte de quem esteve no terreno e sabe, vive e sabe aquilo de que fala, o que mudariam, o que melhorariam? Uma pergunta lato sensu. Obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, falar de melhorias em qualquer processo, há sempre oportunidades de melhoria. Talvez há muitos processos que poderiam ser diferentes, e alguns já os apontamos, nomeadamente uma capacidade de desenvolver, por exemplo, a capacidade de predição, evolução do incêndio, da propagação, etc. Isto, para nós que estamos a apoiar, era um elemento significativo. Era uma melhoria significativa termos a percepção para qual é a evolução previsível. Nós sabemos que estamos a falar de previsões, mas exatamente para pré-posicionar meios e assim garantir uma resposta mais eficaz. E de resto, todo o sistema, todos os processos que fazem sentido têm, naturalmente, possibilidade de ser melhorados e identificados. Por isso, nós trabalhamos sempre numa lógica de consolidação da operação, no sentido de identificar oportunidades de melhoria, desenvolver um processo de lições aprendidas e na elaboração da diretiva operacional do ano seguinte, introduzir essas melhorias, como forma também de evolução da própria instituição. Quanto ao sistema, naturalmente que a Guarda limita-se a cumprir aquilo que decorre da lei, daquilo que decorre das orientações superiores. Não estou aqui em condições para promover, digamos que, grandes ilações sobre o que é que deve melhorar em contexto estratégico, porque não é essa a minha missão aqui. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante. O Sr. Deputado está satisfeito com as respostas que foram consideradas, embora ainda tivesse tempo? Não tenho mais tempo e vou respeitar. Eu tenho, o Sr. Tenente-General não tem, então eu vou respeitar. Apenas queria dizer que as perguntas que aqui lhe colocamos não é no âmbito do escrutínio no sentido de menos positivo da questão. É no sentido de poder analisar, ouvindo as várias entidades, aquilo e que depois no relatório constará, poder-se-á melhorar no futuro e não, portanto, espécie que não olhe desta forma, como se estivéssemos a pôr em causa o vosso trabalho que tão bem e com as condições que têm, tão bem executam. Obrigado, Sr. Presidente. E dava de imediato a palavra à Sra. Deputada Liliana Reis, a representante do Partido Social Democrata. Faz favor, Sra. Deputada. Tem até 8 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Tenente-General e todos os militares aqui presentes, também cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados aqui presentes e recuperando a última intervenção do colega que me precedeu, eu vou começar pelas lições aprendidas, ou seja, começo ajusando para chegar então ao montante. Referiu aqui na sua apresentação que a avaliação a posteriori e, na verdade, aquilo que resultou das lições aprendidas e que nós ainda não tivemos acesso, ou seja, pelo menos por parte da GNR, quais é que são os pontos que lhe, neste momento, importa sublinhar relativamente aos incêndios de setembro de 2024?
Ou seja, quais é que foram os pontos que a Guarda Nacional Republicana destacou nessas lições aprendidas? Muito obrigado, Sra. Deputada. E dava a palavra ao Sr. Comandante, faz favor. Muito obrigado. Eu gostaria de realçar aqui duas questões que na minha apresentação também não fiz a diferenciação. Nós temos a Guarda tem um processo de lições empreendidas interna e também, no âmbito da AGIF, participa no âmbito de um processo de lições aprendidas do sistema. Exatamente. Ao nível interno, são estas questões mais de nível operacional e tático que nós trabalhamos. Ao nível de sistema e nível estratégico, não estou em condições de me pronunciar, porque ainda não foram consolidadas. Temos representantes, no caso concreto aqui, o Sr. Major-General Rodrigues é o que participa nessa comissão, ou subcomissão, salvo erro, para lições aprendidas. Por conseguinte, não estão neste momento em condições de me pronunciar, nem me competirá a mim fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Comandante. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigado. Não o pode fazer do ponto de vista estratégico ao nível de um futuro planeamento, mas poderá fazê-lo a nível técnico e operacional. A nível técnico e operacional, quais quais são, neste momento, aquelas deficiências que constam no relatório ou que gostaria de sinalizar relativamente aos incêndios de setembro de 2024? Comandante, faz favor. Como aqui já foi referido, aquelas situações que impactam mais com o desenvolvimento, o cumprimento das missões atribuídas à Guarda, é precisamente o conhecimento antecipado, ter informação antecipada de quais vão ser as necessidades para colaborar no combate. E como aqui já foi referido, desde o corte de dias, a evacuação de populações, constituirá neste momento a principal preocupação ao nível operacional. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada. Relativamente à condução das operações no Teatro de Operações, aliás, os meus colegas também já questionaram a esse respeito, da leitura do relatório da ANEPS, aquilo que fica visível, e também da legislação, é que há aqui, por um lado, uma sobreposição de competências ao nível normativo e institucional que depois se materializa naquilo que é a afetação dos recursos no Teatro de Operações. Da sua experiência, não apenas dos incêndios de 2024, mas também da sua longa carreira, considera que esta entropia que tem sido gerada nos vários níveis tem condicionado o combate aos incêndios em Portugal? Muito obrigado. Sr. Comandante, faz favor. Bem, eu não tenho tanto contacto quanto isso, pelo menos nos últimos tempos, nos teatros de operações. De qualquer das formas, o conhecimento que me chega é da forma como são feitos os relatórios, das informações que nós recolhemos. Direi que na esmagadora maioria das situações, essa articulação não há sobreposição. Não podemos confundir o que é o comando da operação de proteção e socorro, ou de operações de socorro, com aquilo que é a inerência da cadeia de comando interna da Guarda Nacional Republicana. O empenhamento agora do GRIR, em operações de combate, não invalida que o comandante do pelotão, o comandante da força, comanda os seus homens. Naturalmente que as orientações que receber, a estratégia que for delineada ao nível do posto de comando pelo comandante das operações de socorro é aquela que vai ser aplicada. Não há redundâncias, não há nada. A unidade de comando, nós, Guarda, vemos-la como uma virtude e não como um constrangimento ou uma situação de sobreposição de competências. No Teatro de Operações, a Guarda Nacional Republicana não tem dúvidas nenhumas que quem conduz as operações,
quem define a forma como o incêndio vai ser combatido, quando, onde, etc., é responsabilidade da ANEPS e do comandante das operações de socorro. Quantos homens, onde é que põe os homens, que viaturas é que vão, etc. Isso a Guarda não prescinde de articular os seus próprios meios. Muito obrigado, Sr. Comandante. Sra. Deputada, faz favor. Então compreendemos que, ao nível da estrutura de comando e controlo, não há efetivamente uma sobreposição, mas sim uma partilha daquilo que são as várias esferas de influência, chamemos assim, mas na apresentação o Sr. Tenente-General quase que indiciou uma sobreposição semântica e hermenêutica relativamente àquilo que se considera um incêndio florestal em Portugal. E porquê? Porque disse que, na verdade, segundo o entendimento da Guarda Nacional Republicana, o incêndio florestal tinha determinadas características, mas essas características não são inteligíveis para todas as estruturas de comando e controle? Bem, eu gostaria, se calhar, passei mal a mensagem. O que eu pretendi dizer é que a Guarda Nacional Republicana, sim, tem-se cingido aos normativos legais e identificou ou estabeleceu um conceito que não é próprio. Julgo que se outras entidades lerem as definições que estão em lei sobre incêndio florestal, chegarão à mesma conclusão. Todavia, há questões técnicas que nós damos, como toda a lei, poderá ter uma margem de interpretação. E essa imagem de interpretação terá necessariamente que ser feita segundo critérios também operacionais. A Guarda Nacional Republicana não define esses critérios. Daí que, uma vez vindo a público essa necessidade, rapidamente promovemos uma reunião para chegarmos a um conceito que tenha conformidade legal, mas que também integre esses critérios operacionais. E aí, nesta base, estamos a breve prazo, penso eu, de receber essas orientações técnicas, porque, mais uma vez, a Guarda não quer desempenhar o papel do ICNF, que é ele que lhe compete. Quando sente necessidade, articula-se e é esta a postura e o princípio que rege a conduta da Guarda. Eu fazia-lhe essa questão por um motivo. É que, na verdade, com a lei dos solos, que ontem também foi aqui aprovada, pode efetivamente gerarem-se aqui questões de misunderstanding relativamente àquilo que é um incêndio florestal ou um incêndio urbano no futuro, e convém acomodar essa questão. Relativamente, porque tenho que ir ao relatório da ANEPS, o relatório na página 23, e quero perceber basicamente qual é que foi a leitura que a Guarda Nacional Republicana fez das críticas à sua atuação. Na página 23 do relatório, e passo a citar, diz o seguinte: de referir que, apesar de se ter determinado que o IAI Vermelho, a GNR e a Força de Bombeiros Sapadores Florestais não incrementaram a sua disponibilidade de recursos, sendo de referir que, relativamente ao ICNF, para além de não cumprir as determinações do CTO que solicitava o pré-posicionamento de um grupo de reforço para incêndios rurais, que nunca ocorreu, também não autorizou a relocalização das máquinas de rasto para os locais de maior risco, pelos motivos que aduziu no e-mail enviado ao Comando Subregional, que solicitou a alteração do local de pré-posicionamento. Como leu estas palavras do relatório? De facto, esse relatório foi público e há, de facto, situações que a Guarda não se revê nelas, principalmente ao nível operacional, mas, e nesse sentido, o Comando da Guarda entendeu questionar ou solicitar à ANEPS que densificasse mais essas questões, porque essas levam-nos a interpretações diversas. No que concerne à Guarda Nacional Republicana, e nesse período, importa referir, em termos até de sistema, se me permite, que na semana anterior o sistema como um todo, na detecção e vigilância, empenhava 2.600 efetivos.
Na semana de 15 e 19 passou a empenhar 4.622, ou seja, há aqui um incremento de 2.000. Só a Guarda Nacional Republicana incrementou mais 1.000. No que concerne ao apoio e ao pré-posicionamento, devo referir que o conceito na DON de 2024 foi alterado. A Guarda Nacional Republicana, no estado de alerta Delta, tem o compromisso de disponibilizar até 44 militares. É um GRIR. Qual é o conceito? Este GRIR, este grupo de reforço a incêndios rurais, tem a capacidade autorregenerativa. Enquanto que no passado trabalhávamos por companhias, a companhia era requisitada, ia para a frente de combate, chegava a uma altura que já não estava em condições, tinha que ir para a regeneração, tinha que avançar outro. Mas quando se empenhava mais do que uma companhia, qual era a situação? Chegávamos a uma altura que não tínhamos capacidade operacional. Em articulação com a ANEPS, chegou-se à conclusão que das 4 companhias passaríamos a dar, na fase de maior compromisso, um GRIR até 44 e um pelotão de ataque estendido no Algarve. O GRIR representaria Norte e Centro e no Algarve ficaria um pelotão até 22 militares. O que é que tivemos nesta fase de 15 a 19? O GRIR, em Aveiro, teve em permanência 109 militares. A maior parte do tempo esteve na frente de combate. Isto é factual e demonstrável. Portanto, passar de 44 para 109 não é qualquer coisa. Com a especificidade de estar em permanência. Não houve regeneração. Não foi descansar para no dia seguinte outra força voltar. Não. O GRIR teve lá 109 militares. Depois também referir que tivemos localmente, como também na apresentação tive o cuidado de falar, tivemos 48 equipas que, durante o dia e em coordenações locais com os COS, iam apoiar o combate. No final do dia, 20, 21, regressavam a quartéis para no dia seguinte irem desempenhar as funções de ataque inicial, guarnecendo os meios L. E no dia seguinte, aqueles que saíam, descansavam e no dia seguinte iam para o ataque estendido. Portanto, a Guarda não se revê nessa análise da ANEPS, a não ser que haja outra dimensão, mas de forma bem clara não nos revemos nisso, porque foi exatamente o contrário. A Guarda, quer no dispositivo CEPNA, dispositivo territorial, quer nas unidades especiais, temos, para conseguirmos as evacuações em tempo, projetámos forças da unidade de intervenção, quer no Porto, quer aqui em Lisboa, apoio da Unidade Nacional de Trânsito, das unidades vizinhas. Tudo isto foram geradas forças, foi constituída uma reserva em permanência de 175 militares que eram entregues ou projetados para as áreas de maior exigência. Foi em função das necessidades da avaliação que fizemos, mas isto foi efetivo. Não se tratou apenas de números nem de planeamentos. Eles estiveram efetivamente no terreno. Muito obrigado, Sr. Comandante. Sra. Deputada, faça favor. Não sei se o Sr. Comandante ainda tem tempo. Só queria chegar às causas, porque, na verdade, está incumbida a GNR a investigação das causas e a investigação da tipologia do crime florestal. Aquilo que gostaria ainda de colocar é qual é o entendimento do Sr. Tenente-General relativamente ao combate aos incêndios de origem criminosa. Porque tem sido muito utilizado por movimentos populistas, não apenas em Portugal, mas noutros Estados da União Europeia, relativamente até à utilização do mecanismo europeu de proteção civil, e aquilo que nos parece é que ninguém melhor do que as autoridades competentes na investigação das causas para perceber como é que nós conseguimos responder efetivamente em relação às causas, que neste caso são
a maior parte, como nós sabemos, em Portugal, de origem criminosa. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comandante, faz favor. Pronto, relativamente às causas, eu começaria por referir que para nós também é de facto um elemento essencial que consideramos na orientação, na formulação dos objetivos e da nossa ação. Porque aqui nós vamos perceber o que é que acontece e onde. Também tenho que admitir, se por um lado é uma boa notícia a redução das causas indeterminadas. São muitos os fatores que contribuem para que não consigamos identificar as causas de determinadas ocorrências, mas reduzimos, temos vindo a fazer um esforço muito grande, quer na formação, quer no momento em que projetamos os meios para o terreno para começarem desde logo a trabalhar e baixar dos 30%, já consideramos uma vitória moderada, é verdade, mas que ainda pensamos que poderá, digamos assim, evoluir no sentido positivo. Quanto à situação do incendiarismo, de facto, constitui-se neste momento a segunda causa. Talvez seja a pergunta dos 50 mil, porque, de facto, e eu trago aqui só um exemplo, no período mais crítico, de 15 a 19, onde estava, digamos assim, estava sobrelotado em termos de autoridades e de pessoas a área mais afetada, ali a região de Aveiro e Viseu, a verdade é que foram efetuadas 8 detenções e foram identificadas 19 pessoas. Portanto, isto são factos. No total, entre a GNR e a Polícia Judiciária, foram efetuadas 8 detenções. Isto quer dizer que quem tem intenção de pegar fogo não aceita, e são muitos os motivos, não tenho um estudo que permita fazer muitas ilações, mas isto é factual. Quem se predispõe a pegar fogo numa área que está vigiada, há um reforço da vigilância, há por todos os meios, desde os órgãos de comunicação social, os avisos à população que são efetuados, etc., e predispõe-se para pegar incêndio, alguma coisa tem que se identificar nestas pessoas e na forma de estar. Isto não tenho a resposta, mas efetivamente é isto que verificamos e que nos deve também levar a pensar noutras dimensões que não a nível operacional. Muito obrigado, Sr. Comandante. Senhora Deputada, faz favor. Não tenho mais questões nesta fase. Obrigado, e até pelo seu cumprimento do tempo. Nós vamos agora iniciar uma segunda ronda. Eu sei que a senhora Vice-Presidente tem uma questão a colocar, presumo que, ou duas questões, e, portanto, eu dou-lhe a palavra e depois aos demais partidos políticos, assim eu entendo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como são só 2 minutos, eu vou ser muito rápida nas questões. A primeira tem a ver, prende-se com o documento que eu passei e que tem a ver com os incêndios noturnos. Como aí está, a percentagem de incêndios noturnos é muito substancial e a pergunta é se a GNR tem uma explicação da sua atividade, do que conhece relativamente às razões, às causas que provocam tantos incêndios noturnos. A outra questão prende-se com a vigilância e a detecção e é concretamente o seguinte: em cenários de maior exigência, de maior preocupação, nomeadamente quando as classificações são laranja ou vermelhas pelo país, como é que a GNR age do ponto de vista da vigilância? Porque o vosso papel é muito importante, aliás, para dissuadir, particularmente em casos de dolo, o número de ignições. E, portanto, nestas circunstâncias muito mais difíceis, muito particulares, como é que posicionam os homens no terreno? O que é que efetivamente é feito? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. E agora dava a palavra ao Sr. Comandante. Relativamente às causas de incêndios de origem noturna, efetivamente é uma constatação. Os nossos dispositivos e as nossas preocupações mantêm-se. Agora também temos a percepção que durante a noite é mais fácil para quem quer fazer uma ignição de um incêndio, ocultar-se e fazê-lo, pelo menos sente-se mais protegido. De qualquer das formas, eu gostaria de reiterar que nós temos esta indicação e durante a noite também não aligeiramos os dispositivos. Procuramos reagir o mais rapidamente possível a qualquer ignição no sentido de interceptar os eventuais suspeitos, criar pelo menos a instabilidade de verem o carro com a presença ou não, dependendo da ação que estamos a desenvolver. Porque neste âmbito empenhamos também a investigação criminal, que trabalha de forma descaracterizada, de uma forma mais dissimulada, para tentar inverter esta situação. A vigilância, para além dos meios móveis, porque nós centramos-nos muito nos meios móveis, mas para quem tiver uma percepção do terreno é muito fácil ultrapassar ou contornar a presença de uma patrulha. Se eu não for visto, eu vejo, aguardo que ela se afaste, porque ela não vai ficar pré-posicionada em permanência, e faço o que tenho a fazer no tempo quando considerar oportuno. Mas para isto nós também temos a Rede Nacional de Postos de Vigia e também a videovigilância, que está, felizmente, em expansão. E a sobreposição destes meios constitui, de facto, um reforço. Isto temos que ver num sistema integrado e nunca meio por meio, porque acabamos por, se perdermos uma das dimensões, acabamos por reduzir a capacidade de vigilância e de dissuasão. Também, como já temos assumido publicamente, em determinados teatros de vigilância, chamemos assim, também é importante a Guarda contar com meios tripulados de asa rotativa. Não tem sido possível, porque também se compreende, porque há implicações para o combate, e este deve ser prioritário. De qualquer das formas, do ponto de vista estritamente operacional, considera a Guarda que termos, em determinadas situações, com um histórico de incêndios, com um risco muito elevado ou máximo de incêndio, a utilização de um meio heli de asa rotativa, porque tem uma capacidade de direcionar, se necessário for, forças no terreno, e é dissuasor, porque algumas das vezes os incêndios, as ocorrências iniciam-se com um trabalho agrícola, quando, por exemplo, não pode estar a ser realizado. Ora, se tivermos um meio de asa rotativa, permite chegar e, se necessário, encaminhar para lá, porque é verdade que a vigilância através de meios não tripulados dá-nos uma percepção, mas também tem muitos condicionantes, desde o tempo, desde os locais onde efetivamente podem ser empenhados, porque temos aeroportos, porque temos um conjunto de constrangimentos que não trazem a mesma eficácia. Portanto, nós reputamos os meios de asa rotativa como importantes e também a integração de todo o sistema. Eu reforçaria também aqui o papel dos postos de vigia, porque, para além da malha e de admitir que há muitas zonas mortas, que tentamos complementar com a videovigilância, mas são importantíssimos na confirmação das ocorrências e na triangulação. Muitas vezes sabemos que há um incêndio, porque há uma fonte de calor ou até é visível. É difícil saber em que local é. E a triangulação dos postos de vigia permitem ou contribuem de forma significativa para o despacho de meios. E julgo que... Muito obrigado. Falei das duas questões. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante. E perguntava ao Sr. Deputado Nuno Gabriel se tem alguma questão adicional. Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nenhuma questão adicional e dar os parabéns ao Sr.
Tenente General, pela sua vinda aqui e que tão bem nos esclareceu. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E perguntava à Sra. Deputada Liliana Reis se tem alguma questão adicional. Também não tenho nenhuma questão adicional e cumpro-me agradecer ao Sr. Tenente-General, ao Sr. Major-General e ao Sr. Coronel por terem vindo à nossa comissão e terem prestado efetivamente os esclarecimentos, neste caso o Sr. Tenente-General, necessários. Muito obrigada. Muito obrigado, então, a todos. Foi dada aqui uma grande tolerância ao Sr. Comandante, mas acho que foi útil e foi esclarecedor. E ele pedir também, se puder partilhar depois com os membros desta comissão, muito obrigado. Farei a distribuição, até porque há aqui alguns senhores deputados de outros grupos parlamentares que têm outras atividades e não puderam estar presentes e assim vão ter acesso à apresentação, excelente apresentação que aqui foi conferida. E dou por terminada esta reunião, só queria partilhar aqui com os meus colegas que provavelmente iríamos marcar uma reunião de mesa e coordenadores para a próxima quarta-feira. Talvez justifique-se no final do plenário. Uma coisa muito rápida, porque temos aqui algumas... Muito bem, então, sem mais uma vez agradeço a vossa presença aqui e uma boa viagem, até alguns vão para Coimbra. Espero que tenham uma boa viagem. Muito obrigado.